Oi pessoal, amigos, amigas, internautas. Hoje nós vamos falar de um tema imprescindível nesse encontro de troca de saberes, o Arandu. Nós vamos falar sobre a temática indígena na educação e nós vamos falar sobre a presença indígena na metrópole, nas grandes cidades, nas periferias das grandes cidades. São os nossos temas de hoje. Eu gostaria de começar dizendo para vocês que tivemos um encontro recentemente de pontos de cultura de toda a região sul de São Paulo e da região oeste da Grande São Paulo. Como vocês sabem, o ponto de cultura é uma referência de um prêmio do Ministério da Cultura, de um programa chamado Programa Cultura Viva, e existem diversos pontos de cultura pelo país, graças a essa iniciativa do Ministério da Cultura. Entre eles, existem também os pontos de cultura indígenas, dos quais, recentemente, em Embu das Artes, se reuniram 3 pontos de cultura da região. O ponto de cultura Arapoti, o ponto de cultura Aicá e o ponto de cultura Aranduporã. A temática do grupo de trabalho de representantes indígenas desses 3 pontos de cultura falaram sobre a preocupação em relação à introdução da temática indígena dentro das escolas de uma maneira mais coerente e de uma maneira que venha a colaborar para evitar mais distorções com relação ao passado desses povos, ao passado da cultura desses povos. Hoje também, aproveitando esse encontro de pontos de cultura, nós falamos também sobre líderes, representantes indígenas, cidadãos indígenas, descendentes, mestiços, que habitam nas grandes cidades, deslocados de suas aldeias. Muitos não nasceram em aldeias, mas fazem parte de uma etnia ancestral. E nós fizemos uma enquete com alguns representantes sobre o posicionamento, o pensamento deles dentro desse grande desafio que é ser índio, vivendo ao mesmo tempo na borda de uma grande metrópole como São Paulo, por exemplo. Nós vamos ter a oportunidade de ver um trecho da abertura e da finalização desse encontro temático que ocorreu em Embu das Artes. E logo em seguida nós vamos ver o depoimento de algumas lideranças indígenas. Depois a gente confirma, então, tá? O Instituto Arapoti está dizendo que tem uma possibilidade, né? Então, ele vai estar verificando, vai verificar a agenda e dar vocês fazendo uma folia aqui na frente, porque as pessoas podem vir, né, assim para estar... Eu escolhi esse canto para fechar por vários motivos. Porque ele é um resgate de uma dança tupi. Segundo, porque é uma dança que é marcada quando tem reuniões de conselho, quando se firma alguns compromissos, se usa fazer esse toque para firmar definitivamente os compromissos. Que é um toque que se faz com o pé direito. Não tem essa coisa de é preciso começar com o pé direito? Então é simples, porque ele é só com o toque do pé direito até ele formar um ritmo como se fosse um coração batendo. E o outro, que o som que se canta é só uma palavra que é muito simples, é uma palavra que tem 2 vogais, que é aê, aê, que significa assim, quando a gente, discutimos muitas coisas, chegamos a várias coisas em comum, então vamos firmar a nossa amizade, porque aí é uma afirmação de amizade, de amigos, para poder continuar na luta. Né? O canto é assim, ó. Ah, hey, 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 hey. Ah,
hey, ha. Aê, hey, 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 hey. Aê, hey, 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 ha. Aê, hey, 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 hey. Aê, hey, 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 ha. Os homens. Aê, hey, 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 hey. As mulheres. Aê, hey, 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 ha. Homens. Aê, hey, 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 hey. Aê, hey, 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 ha. Aê, hey, 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 hey. Aê, hey, 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 ha. Aê, hey, 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 hey. Aê, hey, 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 ha. Aê, hey, 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 hey. Aê, hey, 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 ha. Todos juntos. Aê, hey, 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 hey. Aê, hey, 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 ha. Aê, hey, 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 hey. Aê, hey, 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 ha. Aê, hey, 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 hey. Água e zero. A Lei 11.645, ela dá obrigatoriedade ao ensino das culturas dos povos indígenas, afrodescendente e indígena. Ela caminha junto índio, povos indígenas e negros. Nessa questão, eu fui convidado para ser coordenador para a formação dos professores do ensino fundamental, médio e da escola privada. Atualmente coordeno, nossa sede fica em Cotia, no centro de Cotia, onde a gente trabalha desmistificando a cultura dos povos indígenas, com temática, com disciplina história, literatura, línguas e artes. Essa lei, ela abre obrigatoriedade que tem que ter ensino à cultura. Muitos políticos, algumas instituições do Estado, município, eles colocam que é mais uma disciplina a ser criada. Não é isso. É apenas a lei diz que tem que ter conteúdo com mais informações dentro dessas disciplinas que eu citei. Nessa parte estamos lutando aí, estamos caminhando bem. O povo em si já conhece seus direitos, sabe os direitos do próximo, né? O direito de respeito, o direito de cada indivíduo ter o seu direito. Mas sem ter essa lei, né? Porque o povo já tem sua lei que já vem ensinamento dos mais velhos, os mais velhos ensinam como que o jovem e as pessoas têm que se comportar e respeitando o próximo, e respeitando sua diversidade, o modo de pensar e respeitar o ambiente e o lugar que ele está e como se comportar. A gente, o povo em geral, ainda acham que falta muita coisa ainda para ser resolvida, colocar numas consciências práticas, agir com uma prática mesmo, porque lei, existem muitas leis, as leis inclusive são bonitas, a filosofia de comportamento, a filosofia de que como tem que ser aplicada no dia a dia, é bonito, mas não é aplicado. Muitas vezes favorece, né? Favorece os grandes empreiteiras, né? E não favorece as pessoas que estão mais, por exemplo, no caso do povo mais humilde, né? E, então, nesse caso, as leis existem, mas favorecem o interesse maior, né? Então, por detrás existe interesse. Então, nesse caso, nós, povo, a gente sentimos que tem que ter uma valorização maior e que respeita a lei de verdade, porque as leis de verdade foi o humano que criou, então faça valer de verdade.
porque nós não precisamos de advogado, ou que seja nós mesmos ser um advogado do nosso ser mesmo, né? Que falar, seja natural. Seja natural. Essa é a minha colocação. Bom, eu venho de uma descendência dos Incas, Rio Urubamba, pelo Rio Javari, Acre, Amazonas, que é um local, um território que é um território de conflito, sabe? Onde os madeireiros, serralheiristas, as outras pessoas não agradáveis, que querem sempre de uma boa forma nos expulsar das nossas terras, sabe? Eu venho desse conflito, eu venho de uma família nômade que constantemente há uma grande mudança devido às estações dos rios do Amazonas e Acre. Tanto que nós, uma época estamos em um local, outra época estamos em outro, por isso que nós sempre chamamos Rio Javari. Já denominamos o espaço completo, porque essa é a região onde nós ficamos com a nossa família. Eu penso que é bom a observação maior com as questões das nossas fronteiras, principalmente com a questão do meio ambiente, que nós dependemos nossa autossustentabilidade através da própria natureza Pachamama, que Pachamama é mãe terra em quechua, nosso idioma, e queremos nós que realmente esse encontro de ponto de cultura que está acontecendo aqui seja de uma boa forma vista para que as pessoas, os seres humanos das cidades urbanas se integrem um pouco com a nossa cultura, que a nossa cultura indígena não fique esquecida devido aos motivos de outras mídias, que elas vêm trazendo modas para a sociedade e trazem culturas e tradições de outros povos, e o nosso povo acaba sendo esquecido, que é o povo indígena brasileiro. Pessoal, a Lei 11.645 de 2008 é uma lei federal que fala da obrigatoriedade do ensino da história, da cultura, dos valores, da diversidade dos povos indígenas do Brasil no ensino básico, no ensino médio, no ensino fundamental. Para nós é imprescindível que essa lei seja aplicada efetivamente nas escolas. Por quê? Em primeiro lugar, porque há muita distorção em relação ao passado das culturas ancestrais do Brasil, ao conhecimento dos valores, da cosmovisão, da filosofia, do pensamento. Ou, não havendo distorção, há um total esquecimento. Eu, como estudei em escola pública e também como índio, eu sei e lembro muito bem que quando eu fazia o ensino básico, que é chamado ensino básico hoje, ensino médio, toda vez que chegava a temática indígena, se dizia: o índio caçava, o índio pescava, o índio gostava de tomar banho, todos os verbos no passado, como se não houvesse mais índios no Brasil. Naquela época, na década de 70, se achava que os povos indígenas estavam em extinção. Quando chegou na década de 80, se achava que tinha 3 coisas em extrema extinção: arara azul, mico-leão dourado e os índios. Se computavam 120 mil, 150 mil pessoas indígenas no país. Quando chega a década de 90, na verdade, se viu que aldeados, ou seja, morando em aldeias, existem 300 mil pessoas de diversas etnias no país. E fora das aldeias, nas grandes metrópoles, nas grandes cidades, existem mais de 400 mil pessoas, ou de origem indígena, ou índios remanescentes de etnias que se esfacelaram, que se desaldearam, ou mestiços morando nas grandes cidades que se autodeclaram indígenas. Então, a importância dessa lei, da aplicabilidade dessa lei nas escolas, ela tem no mínimo, duas vias. De um lado, o reconhecimento da sociedade em relação à contribuição que os povos, que as culturas indígenas, que as raízes do Brasil realizaram na formação dessa imensa nação, que ainda hoje é pluridiversa. E do outro lado, para os remanescentes, para os atuais líderes, os atuais cidadãos que ainda moram nas aldeias, nos diversos ecossistemas do Brasil,
serem devidamente respeitados, devidamente reconhecidos, devidamente empoderados da sua cidadania, né? Como vocês sabem, até hoje, determinada parte dos povos indígenas não são considerados nem cidadãos, né? Nem de fato, nem de direito. Então é por isso que é urgente que se faça que se faça a aplicação dessa lei nas escolas, não somente no dia 19 de abril, não somente durante uma aula, não somente durante um momento na escola, mas que durante todo o ano, de uma maneira interdisciplinar, de uma maneira também transversal aos conteúdos da escola, esteja presente a cultura indígena. Essa é a ideia. Essa foi uma das preocupações dos pontos de cultura indígenas dessa macro-região de São Paulo que se encontrou recentemente em Embu das Artes, né? O outro ponto que eu queria abordar com vocês é a questão dos nossos líderes e de algumas etnias que estão inseridas dentro de metrópoles. Por exemplo, a notícia de que no município de São Paulo você tem pelo menos umas 3 ou 4 etnias. Os Pancararu, morando em regiões da periferia, acho que da zona sul de São Paulo. Você tem os Guarani morando na zona norte, na zona sul do município de São Paulo. Você também tem diversos desmembramentos das etnias Guarani morando no litoral de São Paulo e que sofrem pressão muito grande do crescimento das cidades, sofrem também pressão em decorrência das desigualdades sociais e que também sofrem com a discriminação em relação à sua própria cultura. Então esse foi algum dos pontos que foram abordados nesse encontro que foi realizado há 2 semanas atrás. E eu queria, nesse momento, aproveitar a oportunidade e abrir um diálogo com você que está aí, né, do outro lado, possivelmente recebendo alguma reflexão ou algum questionamento em relação a esses aspectos que nós estamos compartilhando hoje aqui. Nós temos aqui uma questão da Leonor. Ela diz, essas etnias têm estrutura das políticas públicas? É a pergunta dela. Como? Bom, Leonor, primeiro é importante colocar para você que a política pública em relação à questão indígena no Brasil, de uma maneira geral, é uma coisa ainda muito conturbada. Você sabe que oficialmente no Brasil nós temos um órgão a nível nacional que cuida da questão indígena, que é a Fundação Nacional do Índio. No entanto, a Fundação Nacional do Índio, ela, ao nosso ver, a nossa percepção, ela não corresponde mais atualmente ao atendimento da diversidade de culturas e da diversidade de problemas e questões que tem para se refletir, para se pôr em ação determinados problemas, né? Segundo, que a FUNAI tem um modelo mental da década de 40, da década de 50, quando se considerava somente os índios mais imersos dentro das florestas, os índios isolados, ou os índios semi-isolados, ou os índios do Parque Nacional do Xingu. A realidade indígena atual é muito diferente e requer um novo pensamento em relação à política pública. Então esse é um problema, né? Então nós não temos exatamente um como. No entanto, Leonor, hoje nós temos aproximadamente de 80 a 100 organizações indígenas, ou seja, associações, ONGs, que nascem
do seio de próprias comunidades indígenas, ou líderes, ou representantes indígenas, que de alguma forma estão lutando por temas que não estão diretamente relacionados ou contemplados nessa aparente política oficial, né? Temas como a questão da geração de renda, a questão da educação, a questão da sustentabilidade, a questão dos direitos humanos, né? Então, hoje nós temos esse conflito, né, de um modelo antigo que não cabe mais e de diversas pressões e pensamentos novos que não encontram espaço para ancorar a resolução das suas questões. Nós temos aqui uma outra questão da Fabiana. Oi, Fabiana. Fabiana está perguntando, é possível conhecer esses povos? São abertos ao público? Fabiana, nós temos, assim, a grosso modo, no Brasil, 3 categorias, vamos dizer assim, de povos indígenas. Uma, que é designado pelos estudiosos como os índios isolados. Esses não é possível ter um tipo de contato. Outra, nós temos uma categoria que os estudiosos colocam como os índios aldeados. São aquelas etnias e grupos que ainda habitam em aldeias e estão relativamente distanciados da sociedade envolvente. E nós temos uma terceira categoria, que são os índios autodeclarados ou os índios desaldeados, mas que formam grupos próximos às grandes cidades. Essas duas últimas categorias, é possível você ter um tipo de relacionamento e são abertos ao público, sim. Os líderes, os remanescentes, os representantes dessas etnias estão buscando uma interação maior com a sociedade, né? Inclusive a própria internet é uma ferramenta de abertura de contato. Você pode investigar pela internet. Nós temos, por exemplo, na internet uma rede chamada Rede Povos da Floresta, né? Que você procurando na internet você vai travar contato com todos os povos que fazem parte dessa rede, a maior parte do norte do país, né, e do centro-oeste do país. Enfim, em determinadas situações é possível ter um diálogo, sim. E agora a gente tem aqui uma questão da Camila. Oi, Camila. A questão é a seguinte: Cacá, existe histórico de brancos que aderiram... A pergunta é, existe histórico de brancos que aderiram a um povo indígena? É possível escolher ser índio e viver como tal, ou só nascendo índio mesmo? Camila, a sua primeira pergunta é bem interessante, porque existe sim histórico de brancos que aderiram a um povo indígena. Desde o século XVI, quer dizer, desde que fundou o Brasil. Para você ter uma ideia, no século XVI, mais ou menos na década de 50, 1551, 1556, quando chegaram na Baía da Guanabara, onde hoje é o Rio de Janeiro, os franceses, esse grupo de franceses que chegaram, sob o comando de Villegagnon, eles aderiram aos Tupinambá da época. É claro que eles aderiram, passaram a viver em aldeias, na aldeia Tupinambá, com o objetivo de, a partir de uma amizade, angariar, e angariaram dali muito pau-brasil. Mas houve uma aderência do não índio ao índio, sim, em muitos momentos na história. Infelizmente, a maior parte dessa adesão se deu ou por interesses econômicos ou por interesses políticos, né? Ou por interesses de subordinação de um povo pelo outro. Mas também houveram adesão históricas de pessoas, de brancos, entre aspas, né? Ou seja, não índios, que contribuíram muito com a difusão da cultura indígena no Brasil. Eu vou citar para você duas pessoas historicamente importantes. Uma delas foi um alemão chamado Kurt Enkel, que depois daquele período das migrações
da Europa, principalmente dos alemães italianos, para o sul do país, esse alemão ele foi parar numa aldeia Guarani, entre o povo Apapocuva, no Paraná, e ele foi, não só aderiu, como foi acolhido pela comunidade, ganhou o nome de Nimwendaju, e hoje é reconhecido como um dos maiores etnólogos da história indígena do país, porque ele contribuiu muito com a difusão da filosofia e da cosmovisão do povo guarani. Outro histórico também é o próprio Orlando Vilas Boas, que em mais de 50 anos da sua trajetória de vida conviveu com diversos povos, e embora ele estivesse prestando um serviço para o governo, ele aderiu à causa de muitas culturas e ele é respeitado em muitas culturas indígenas. É possível escolher ser índio e viver como tal, ou só nascendo índio mesmo? Camila, veja bem, a tua pergunta é interessante, porque é possível escolher ser índio? O que você está dizendo transcende a questão genética, pelo que eu estou entendendo. O que você está dizendo é possível querer ser índio no sentido do ethos, no sentido da essência, da cultura, no sentido desse sentimento que o índio passa, da sua profunda conexão com a natureza. Nesse sentido é possível, sim. Na verdade, todos nós somos índios no sentido de que, em algum momento, os antepassados de todas as culturas do mundo tiveram as suas raízes na floresta, na caatinga, no cerrado, no deserto, na montanha. Os antepassados da humanidade vieram da floresta, vieram da natureza, vieram das águas, como está registrado nas mitologias indígenas. Então, nesse sentido mais transcendente e não genético, de certa forma, é possível sim. Nesse sentido, nós somos índios, sim. Né? Bom, a Camila também pergunta se existem ONGs indígenas que ajudam os povos. Sim, Camila, existem. Existem organizações indígenas maravilhosas, incríveis, que desenvolvem projetos incríveis na Amazônia, no Mato Grosso, no sudeste do Brasil. Existem tantas organizações, embora sem recursos, embora muitas vezes sem apoio, que se eu for mensurar aqui e falar aqui de algumas, eu vou estar correndo o erro de não mencionar outras importantes. Mas existem sim diversas organizações, existem confederações indígenas, existem, enfim, líderes indígenas com trabalhos muito sérios, muito profundos, que vai desde a questão de geração de renda, vai a questão de manter a floresta em pé, de aquisição de educação bicultural. É importante você saber, Camila, que o índio não pensa só na questão da terra, né? A questão da terra, da regularização das terras, é de extrema e profunda importância, mas a questão indígena transcende a questão da terra, né? Uma pergunta da Soraya. Oi, Soraya. A pergunta é: como um branco se adequa a esse povo? Qual o ritual a seguir? Como são as rotinas diárias em um ambiente indígena? Então, são 3 perguntas aqui da Soraya, né? Primeira pergunta, Soraya: como um branco se adequa a esse povo? Soraya, na verdade, para o cidadão chamado índio, em essência, ele não vê discriminação, não vê diferença entre branco, entre aspas, e índio. O índio, principalmente da matriz tupi, ele é muito hospitaleiro, ao contrário do que imaginam, né, ou do que pensam, da coisa da barbaridade, da selvageria dos indígenas. Na verdade, o índio, ele em si é hospitaleiro, ele acolhe. Então, nesse sentido,
é possível sim o não índio se adequar à cultura indígena, porque já, como eu já disse aqui, houve alguns casos na história do Brasil de não índios que se adequaram e se tornaram inclusive mensageiros e defensores das questões indígenas, né? A outra parte da pergunta é qual o ritual a seguir? É o ritual da solidariedade, é o ritual do amor, é o ritual do coração. Esse é o ritual, Camila, Soraya. Como são as rotinas diárias em um ambiente indígena? É muito difícil dizer isso para você, Soraya, no sentido de que, como nós somos mais de 300 etnias, e cada etnia tem uma rotina, então, se eu estiver falando uma determinada rotina, eu não vou estar sendo, não vou estar contemplando a totalidade dessa diversidade. Mas a princípio eu digo para vocês que, em essência, nas comunidades que eu convivi na comunidade Guarani e na comunidade Craô, né, e vivi uma rotina nas comunidades. O índio acorda muito cedo, né, tem suas tarefas que são compartilhadas entre as famílias, né, dependendo da comunidade, é a roça ou a caça, sai para suas tarefas, volta cedo para casa. Os Guarani, por exemplo, no final do entardecer, se reúnem todos os dias no Opã. Opã significa a casa de reza. E no Opã, que é a casa de reza, a casa sagrada, no Opã, durante o anoitecer, até um determinado período da noite, todos ficam cantando e dançando. Esses cantos são cantos de gratidão à terra, de gratidão aos céus, são cantos de louvor aos seus antepassados. E isso é um costume, é um hábito milenar, por exemplo, da tradição Guarani, que se faz até hoje. Mesmo os Guarani que moram aqui perto nas grandes cidades, fazem isso até hoje, né? Mas isso não quer dizer que todos os povos fazem isso, tá bom? Agora tem uma questão da Flávia. A Flávia diz o seguinte: se eu quiser me tornar índio, quem e onde eu devo procurar? Ô Flávia, se você quiser se tornar índio, você não deve procurar ninguém, né? Se você entender o termo índio como o que eu disse anteriormente, uma pessoa que participa de uma cultura profundamente ligada à natureza e profundamente respeitosa com o equilíbrio da natureza, profundamente respeitosa com todas as suas relações, profundamente respeitosa com os mais velhos, profundamente respeitosa com as crianças que nascem, profundamente respeitosa com os diferentes, pronto. Esses são os requisitos, né? Agora que isso é um critério, né, simbólico naquilo que o termo índio leva enquanto carga de sentido para você, né, e para mim também, né? Bom, pessoal que participou, os que fizeram as perguntas e todos vocês que estão nos acompanhando aqui, estou muito grato pela participação de vocês no dia de hoje. E nesse momento a gente vai se despedindo do nosso encontro aqui em Arandu, que é a troca de saberes, né? Espero que vocês nos acompanhem mais vezes. Quem quiser fazer mais perguntas, pode procurar entrar em contato com o meu blog, www.cacaverá.org. Um grande abraço para vocês. E Coporã Aguidireté.